Olá, Tássio, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Grande prazer em estar com vocês de novo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana, Yara, querido Miguel. É uma enorme satisfação para mim. Estou às ordens. Muito bem. Yara, deixa eu fazer a primeira pergunta para o Tássio. Tássio, uma pergunta geral, como é que você está se sentindo aí? Como é que você está vendo a situação política no Brasil hoje? Você acha que o Lula está conseguindo lidar com o Congresso Nacional? Quais são os maiores desafios que você está vendo agora nesse final do ano e para o ano que vem? Olha, eu acho que o país, graças a medidas estruturais que estão sendo tomadas pelo governo, a maioria delas, na minha opinião, acertadas, a maioria, ele está num ponto de inflexão de dois temas essenciais para o nosso futuro. Na questão econômico-social, estava assistindo agora a fala do Wallace, eu concordo integralmente com ele, e do ponto de vista político na questão democrática, né? Pela primeira vez, as instituições do país, e particularmente no caso concreto o Supremo Tribunal Federal, e a maioria dos generais assumiram uma posição antigolpista que evitou o mal maior, que era a possibilidade de termos um golpe de Estado sangrento e homicida aqui no Brasil. E isso é muito importante, né? Eu, às vezes, fico observando algumas falas do pessoal mais novo assim, a respeito do que está acontecendo, ou alguns decepcionados porque os militares, em geral, não estão sendo punidos. E eu me lembro do que aconteceram em outras oportunidades, né? Onde nós tivemos, em alguns momentos, né, altamente negativos para o futuro do país, golpes regressivos que lançaram o país no caos e lançaram o país numa situação de indeterminação na questão democrática. E isso está sendo revertido nesse momento. Então, a questão econômico-social, a redução da miséria, a redução da desigualdade, ainda que pequena, nesse pouco tempo, né, no governo do presidente Lula, mas flagrantemente reconhecida por todas as instituições nacionais e internacionais, e a inflexão de afirmação da democracia, do Estado de Direito e da República, são dois eixos, né, muito positivos para nós alimentarmos um bom futuro para o nosso país. É claro que temos muitas adversidades a enfrentar ainda, né? Mas eu acho que as coisas estão se encaminhando positivamente. Nós tivemos o primeiro ano de governo muito difícil, né? Nós tivemos uma tentativa de golpe, uma transição muito mal armada, muito mal articulada pelo próprio governo, na minha opinião, né? Mas as instituições recuperaram a nossa possibilidade de futuro, como eu tenho dito nos debates que eu tenho feito. A questão é de possibilidade de futuro hoje. Num mundo em guerra, num mundo de adversidades, num mundo de crescimento da extrema-direita, né, num mundo de neoliberalismo gritante e militante em diversas partes do planeta, né, o Brasil está na abertura de um novo futuro. E é isso que importa, na minha opinião. Ministro, eu gostaria do olhar do senhor sobre... A gente está vendo, hoje mesmo saiu aí uma notícia muito escandalosa, né? Dinheiro em caixa de vinho, né, dedicada a assassinar o presidente, o ministro, o vice-presidente. O senhor acha que a gente tem condições políticas de enfrentar a questão militar, de encarar de frente aí a formação desses militares? Pela primeira vez a gente viu um general sendo preso, né, mesmo que da reserva. Como o senhor vê esse momento histórico para a questão militar? Eu acho que o cenário é positivo, né, porque isso que nós vimos no golpe, na verdade, estava ocorrendo de maneira contínua, bem determinada e bem explicitada pela voz pública do próprio presidente. Ele iniciou a demolição das instituições, aquele que era ainda o futuro presidente da República, no momento em que ele foi ao microfone e fez um elogio de crimes contra a humanidade, né, no impeachment da Dilma. Naquele momento ali, ele semeou, né, um terror de que alguma coisa estaria acontecendo. E as instituições, em geral, no Brasil, se acovardaram. Né? O Supremo Tribunal Federal se acovardou,
porque ele deveria ter sido processado e caçado ali naquele momento. O Ministério Público Federal também se acovardou, e a sociedade como um todo ficou imantada, né, por aquela figura que apareceu de uma forma violenta, de uma forma raivosa, querendo dar uma perspectiva, né, e mais do que isso, né, municiando diversos setores da sociedade com estruturas paramilitares, violentas, inclusive com estímulos públicos ao homicídio. Né? Você se lembra que o presidente da República, já candidato, pegou uma metralhadora, deu uns tiros para cima e disse assim: é isso que nós vamos fazer com a petezada. Né? Então, o que nós vimos no golpe não foi nada de excepcional. Foi a agudização, né, de um processo alimentado, inclusive, e naquela oportunidade ainda cultivado pela maior parte da mídia, que desarmaram a sociedade brasileira para a resistência. E eles começaram, inclusive, a organizar grupos civis, semelhantes, né, supostos novos partidos, para atacar as pessoas nas ruas, intimidar, né, e vulgarizar o assassinato, vulgarizar a violência. Né? Então, o que aconteceu ali naqueles dias concentrados, os dias de horror da democracia brasileira, foi a continuidade desse processo. E tivemos um bloqueio desse processo. Né? Eu sempre digo que nós tivemos 3 momentos fundamentais desse ciclo. O discurso do futuro presidente, né, elogiando a tortura e o homicídio. Um segundo momento, a tentativa de ocupação do Palácio e do Supremo e toda aquela violência que se desencadeou através daquele lumpesinato, aquela marginalidade meio histérica, né, meio fascista, meio desequilibrada, né, que apareceu nos poros da sociedade brasileira. E depois tivemos um terceiro momento, que foi a reação. E essa reação, nós devemos ao Supremo Tribunal Federal. E aí nós temos que também ensinar as pessoas mais jovens que nós devemos a uma grande parte do oficialato brasileiro. Mesmo sendo de centro-direita ou de direita, não gostando do PT, por condições históricas determinadas e por razões de consciência, bloquearam o golpe. Então, isto é que dá esperança que a gente possa ter uma vida democrática mais normal daqui para diante. E é claro que tem que ser feitas reformas, tem que reorganizar as instituições. Na minha opinião, tem que reorganizar, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. Eu sou contra que o Supremo seja composto de ministros vitalícios. Né? Eles poderiam ser nomeados por mandato de 10 anos, de 8 anos, de 15 anos, como tem em outros países. Né? Então, nós temos uma série de reformas para fazer. E essas reformas são muito difíceis de serem feitas, porque a maioria do Congresso Nacional, né, ou é fisiológico, ou é conservador, ou é de extrema-direita. Então, nós temos que também encaminhar, né, uma grande unidade política, né, de centro-esquerda, uma grande frente ampla, hegemonizada pela centro-esquerda, que possa, no próximo pleito, mudar também a qualidade do Congresso Nacional. Mas é muito melhor ele aberto, assim como ele está, do que fechado, né, com uma ditadura militar. Então, nós temos que, eu creio que pensar desta forma, nós temos que pensar, agir taticamente, né, e raciocinar estrategicamente, para que essas mudanças possam se completar. Tasso, você falou sobre composição do Congresso Nacional adversa, né, para o governo Lula. E queria puxar um assunto que até outro dia a gente estava falando muito, esfriou, porque passou, já vai se distanciando aí a eleição municipal, mas eu queria que você trouxesse a sua avaliação sobre eleições municipais 2024 e as possibilidades de um Congresso mais afeito aos projetos de um eventual 4º mandato do governo Lula, 4º mandato de Lula, né, ou de quem Lula apoiar. Eu acho que nós não devemos falar ainda, o Partido dos Trabalhadores, eu estou falando, num 4º mandato para o Lula. Em primeiro lugar, porque isso seria um desrespeito à unidade política superior que nós queremos formar, que todos nós queremos formar, no campo democrático, progressista, para as próximas eleições. Em segundo lugar, nós não sabemos se isso atrapalha o desempenho do presidente ou ajuda. O presidente concreto, atual, já pensando num mandato futuro. Então, por esses 2 motivos, nós não devemos nem
hostilizaram a possibilidade de uma candidatura do Lula e nem começaram a campanha nesse momento. Porque o início de uma campanha, mesmo para a indicação do Lula, que será, se for um candidato extremamente forte, ele mexe com as relações políticas na superestrutura. Os grupos políticos se movem, os interesses, né, se despertam, os partidos políticos se articulam para bloquear ou gerar desbloqueamento de determinadas questões que podem favorecer ou contrariar o seu governo. Então, essa é a primeira observação que eu faço. Em segundo lugar, as eleições municipais, elas corresponderam a uma situação de crise que se encontra no campo progressista e, particularmente, a esquerda em escala mundial. Tá? A esquerda perdeu toda aquela sua força constitutiva de liderança dos movimentos sociais, do movimento de massa, né? E surgiu um movimento de massa de extrema-direita, inclusive a partir, né, daqueles movimentos de 2013, que muita gente se iludiu que aquilo era um movimento pela passagem gratuita, ou por renovação do programa da Dilma, coisa parecida. Não, aquilo foi um elemento de conspiração política para gerar um cerco político, né, a presidenta Dilma, que depois desencadeou o seu impeachment. Então, as eleições municipais corresponderam aos limites que essa crise nos levou. Mas não acho que foram ruins para o Partido dos Trabalhadores. Em muitos lugares fizemos boas alianças, em cidades importantes, né, elegemos bons prefeitos, e, sobretudo, o partido respirou o seu processo organizativo e se colocou um novo patamar. Passou a discutir questões novas, passou a discutir, inclusive, uma nova visão de frente política para o futuro. Nós temos que saber encarar as derrotas importantes que tivemos, mas não acho que seja nada assustador. Temos que nos preparar para o próximo período e saber utilizar essas experiências. Nós temos postos chaves em grandes cidades brasileiras e nós temos governos estaduais também e temos um sistema de alianças que começa a se formar de maneira vagarosa, mas um sistema de alianças mais consistente, menos fisiológico, menos dependente, né, das frentes orçamentárias para se apropriar do orçamento que são feitas frequentemente na história do Brasil e que agora podem ser superadas numa próxima eleição, se nós tivermos, como haveremos de ter, um bom candidato a presidente da República e um sistema de alianças mais aberto e mais comprometido com a visão de Brasil para o futuro. Tasso, uma pergunta internacional sobre uma questão que é uma grande ferida aberta da humanidade hoje, né, que é o genocídio em Gaza. Eu estou lendo aqui, de vez em quando eu entro no X para ver se é novidade. Aí tem aqui uma fala do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, publicou agora há pouco, né, um comentário aí. A catástrofe em Gaza é nada menos que um colapso completo de nossa humanidade comum. O pesadelo deve parar. Não podemos continuar a desviar o olhar. Como é que você está vendo isso, Tasso? O mundo inteiro está condenando isso, mas os Estados Unidos e Israel mantêm esse massacre sem mostras de parar. Como é que você está vendo isso? Bem, eu acho que o modus operandi, né, dos exércitos e dos estados dos países altamente desenvolvidos, e aqui desenvolvidos no sentido, inclusive, de ter um poder armamentista superior aos demais, muito superior aos demais, está colocando a humanidade à beira de uma catástrofe. Só que não é à beira só. A catástrofe já começou. O esvaziamento da Organização das Nações Unidas, né, e a polarização política entre os países altamente desenvolvidos, somadas à eleição do Trump, somada à liberdade, né, genocida que está tendo o governo de Israel. Eu não acho que o Estado de Israel seja um Estado genocida. O Estado de Israel é um Estado legal, mas o seu governo é um governo genocida e que está demonstrando toda a fúria, né, homicida contida nos governos de extrema-direita no mundo. Está nos colocando, sim, à beira de uma catástrofe. Como é que vai se resolver essa situação bélica? Se resolve através de uma convenção política entre os países altamente desenvolvidos, que interferem nesse processo, ou se resolve
através de guerras sucessivas, onde um campo, e isso tem sido assim historicamente, onde um campo é liquidado e outro permanece como campo hegemônico. Eu não acredito na possibilidade de uma terceira guerra mundial clássica. Eu acho que a terceira guerra mundial é essa que está aí já, e que vai se diversificando, vai se tornando um processo sucessivo de guerras intermitentes, vai cometendo genocídios, vai ocupando territórios, vai se apropriando de riquezas, né? inclusive riquezas fundamentais para o desenvolvimento dos países capitalistas em outros países mais pobres, e vão conformando uma nova situação global. O que tem de diferente hoje, na minha opinião, de positivo, é a multipolaridade de centros políticos. Essa multipolaridade de centros políticos, né, que pega o chamado sistema chinês, o poder americano, o poder russo, né, que se dispersa em outras regiões, e o poder europeu, o poder político-militar da Europa, eles vão se rearticular. Eu não acredito numa guerra mundial, mas acredito, sim, num extermínio de populações inteiras se esse genocídio de Israel não parar. Eu acho que o ponto mais débil dessa equação toda, para que pare, é a eleição do Trump. O Trump é uma extrema-direita muito aproximada de uma visão nazifascista da sociedade. A visão hegemonista militar que o Trump tem, e a sua visão, inclusive, agora nacional, populista, que ele vem desenvolvendo, é muito semelhante, tá, àquilo que Hitler desenvolveu à sua época, com armas mais perigosas e com resistências mais fracas, porque a União Soviética desapareceu, tá, fazia um contraponto muito forte a essas tentativas de volta, né, do nazifascismo no continente europeu. Então, eu acho que a situação é muito difícil e nós temos condições, nós temos que cuidar muito do Brasil nesse processo. Eu acho que a política externa do governo brasileiro, né, estabelecendo relações multilaterais do ponto de vista político, relações econômicas preferenciais e sucessivas para o desenvolvimento do país, né, desenvolvendo uma política cambial, né, que proteja o país das grandes catástrofes financeiras que ainda virão na Europa, eu acho que é uma posição correta, né? Não sei, sinceramente, se essa questão de Israel, essa questão do genocídio em Gaza, pode ser superada a curto prazo. Sou, aliás, pessimista em relação a isso. Exatamente por isso que, né, concordo com o nosso secretário-geral da ONU nessa manifestação que ele fez, que eu já conhecia e que agora vocês colocaram aqui na tela. Aninha, quer fazer uma pergunta? Eu achei que era a Yara, de novo. Bom, eu queria ficar ainda nessa pauta internacional, Tarso. Eu sei que você foi já pelas suas várias participações aí nos governos anteriores, acompanhou bastante essa novela, verdadeira novela, que foi a negociação do acordo União Europeia-Mercosul. Queria que você comentasse o que você acha desse passo. Foi um gol aí do presidente Lula também ter esse avanço, finalmente fechar esse acordo? Eu acho que foi um gol extraordinário. Eu vou tentar explicar por quê. Eu acho que não é uma coisa trivial que está acontecendo com esse acordo. Por três razões fundamentais. Primeiro, porque nós temos que formar aqui no sul do Cone Sul aquilo que eu chamo, e nós estamos trabalhando muito nisso aqui no Rio Grande do Sul, juntamente com companheiros de outros países e até representações de governo nessa visão, naquilo que nós chamamos de Tríplice Aliança do Bem. Vocês se lembram da Tríplice Aliança da Guerra do Paraguai, né? Para mutilar e destruir um país que vinha num crescendo militar e industrial, né? Tentando se libertar da tutela inglesa. O que é a Tríplice Aliança do Bem? É buscar com Chile, Brasil e Uruguai 4 ou 5 pontos comuns para restabelecer o equilíbrio democrático no sul do Cone Sul, que foi rompido com a eleição deste outro genocida social, o Milei, que já levou
a 53% ou 54% o nível de pobreza na Argentina. Né? E que a banca internacional, os neoliberais que transitam na ordem internacional, acham que é uma coisa excepcional que ele está fazendo, porque está fazendo uma reforma fiscal, está reduzindo os gastos estatais e está matando gente depois. Né? Mas para eles isso não interessa. O que interessa é que vai ter um equilíbrio fiscal de acordo com os interesses dos grandes bancos, das grandes corporações internacionais financeiras. Então, essa tríplice aliança do bem, ela tem que formar um arco político de sustentação no sul do Mercosul. Porque o sul do Mercosul é a base através da qual, é o trampolim através da qual pode-se fazer uma aliança para o norte da América do Sul. A Colômbia, os países que estão buscando reafirmar as suas democracias políticas, os países que têm governos, pelo menos, democráticos, que se afastam dessa visão fascista tradicional. E essa oportunidade surgiu com a eleição da Frente Ampla. A Frente Ampla é uma experiência política, né, que deve servir de modelo para a América Latina. Não de cópia, de modelo através da qual se forjem frentes políticas com disciplina, com conteúdo, né, com programas factíveis, que consigam vazar esta dominação financeira do capital global sobre os países endividados. Então, isso que está acontecendo agora no sul do Mercosul, né, esta aliança, né, com a comunidade europeia, essa aliança de intercâmbio econômico, social e cultural, né, com a União Europeia, cria mais um conduto, né, para que esses países respirem, para que esses países não fiquem necessariamente subordinados a um dos blocos que são contendores internacionais. E nós temos também uma grande novidade, que é importante para o equilíbrio político da América do Sul, que é a presença da China. Né? A China hoje tem uma importância, por exemplo, no Uruguai, mais forte que a importância americana, do que a força política e militar, né, e econômica que os Estados Unidos têm aqui no sul do Mercosul. Então, eu acho que essa vitória do presidente Lula e dos países que compartilharam com essa visão, e essa eleição do presidente Orsi, né, eu estive lá no primeiro turno, e eu trabalhei, inclusive, aqui na fronteira, na eleição da Frente Ampla, nós fizemos uma grande assembleia em Rivera, em Livramento, né, de comunhão política dos apoios da esquerda aqui no Brasil, em conexão com a Frente Ampla que esteve nessa assembleia, né, para eleger o Orsi. Isso aí também tem uma participaçãozinha aqui do Rio Grande do Sul, muito forte, da qual eles são muito reconhecidos. Tanto é verdade que nós estamos organizando, a partir do Rio Grande do Sul, com companheiros chilenos, né, e companheiros uruguaios, e vai uma delegação forte de brasileiros, 2 dias antes da posse do Orsi, uma reunião internacional, né, dessas direções intermediárias desses partidos e de representantes desses 3 governos para discutirmos essa unidade, da Tríplice Aliança do Bem, como nós estamos dizendo, para colocar o sul da América do Sul numa situação de protagonismo político, para ajudar a América Latina a tomar novas atitudes em relação ao delírio, né, supremacista, imperialista, que vai ser retomado, vai ser reafirmado, mas vai ser colocado num nível superior ao que ocorreu no governo Biden sobre a América do Sul. Maravilha, ministro. Nossa próxima convidada chegou, ela vai falar lá de Seul, né? Que ela tá, Aninha. Foi ótima ouvir o senhor, viu? Volte sempre. Depois eu vou mandar a informação para vocês a respeito dessa reunião. Eu estive lá no lançamento do presidente Orsi. Eu sou amigo pessoal do querido Mujica, né? É um pouco mais velho que eu, mas da mesma geração de militantes clandestinos aqui no sul do Mercosul. E nós somos amigos, e ele me convidou, inclusive, e outros companheiros aqui do Rio Grande do Sul, Paulo Vanucci, que estava junto, inclusive, quando ele apresentou o Orsi como candidato, né, para o movimento popular progressista, que é, né, aquilo que os tupamaros fizeram, né, na clandestinidade, que saem com a legalidade para a democracia. Então, eu estive lá no lançamento e agora eu vou na posse do Orsi.
E vamos fazer esse seminário 2 dias antes da posse. Em apoio. Mande mesmo, para a gente noticiar. Obrigada, viu? Um abraço para vocês. Tudo de bom. Foi um forte abraço. Bom final de semana. Obrigado, igualmente.